O mundo mal começou a respirar depois da pandemia de Covid-19 e uma nova palavra começa a surgir em corredores de hospitais, portais de saúde e alertas silenciosos de agências internacionais. Nipah, um vírus mortal, desconhecido da maioria da população global, mas que cientistas e epidemiologistas classificam como um dos patógenos mais perigosos que existe atualmente. E justamente por não ser amplamente conhecido, que muitos ainda não entenderam o quão perigoso este vírus pode ser. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre esse novo vírus, o Nipah. Vamos entender o que é, de onde vem e como ele se espalha. E principalmente, será que a gente precisa começar a ficar com medo de uma nova pandemia global? O vírus Nipah é um agente viral zoonótico. Em outras palavras, ele passa de animais para humanos. E ele pertence ao grupo dos Enipavírus, dentro da família Paramyxoviridae. Ele foi identificado pela primeira vez em 1998, durante um grave surto entre fazendeiros e porcos na Malásia e em Singapura, o que resultou em centenas de casos e dezenas de mortes. Este vírus, ele é altamente letal, com taxas de mortalidade que variam de 40% a 75%, podendo chegar até mais, dependendo, é claro, do acesso ao sistema de saúde local. O Nipah está presente principalmente em morcegos frugívoros, conhecidos como Flying Foxes, que podem liberar o vírus através de saliva, urina e fezes. Os humanos, eles podem ser infectados através de contato direto com outros animais infectados, através do consumo de alimentos contaminados, como frutas e sucos. Também pode ser através de contato próximo com pessoas infectadas, ambientes hospitalares com transmissões sem controle adequado. Ou seja, esse vírus ele mistura vida selvagem, cultura alimentar humana e transmissão direta entre humanos, o que torna esse vírus extremamente perigoso. E esse vírus começou a se espalhar, é claro, lá na Ásia, porque lá eles têm o hábito de se alimentar desse morcego. Não deve ser nada muito agradável, ainda mais que você está colocando a sua vida em risco. E aí, será que você teria coragem de comer um morcego? Assim que contaminado, os primeiros sintomas podem parecer como uma gripe, mas rapidamente pode evoluir para algo muito pior. Os sintomas típicos incluem febre alta, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, dificuldade para respirar, podendo evoluir para uma encefalite, que nada mais é do que uma inflamação no cérebro. E isso pode causar convulsões, coma, fazendo com que a pessoa infectada venha a óbito em poucos dias. E o período de incubação desse vírus pode chegar de 3 a 14 dias, podendo chegar até 45 dias, como relatado em alguns casos, o que torna isto ainda mais difícil de rastrear o primeiro contato. A história registra surtos em várias regiões pelo mundo. Na Malásia, em 1998, centenas de casos e dezenas de pessoas que vieram a óbito. Também temos em Bangladesh e na Índia surtos recorrentes nas últimas décadas, incluindo o registro em 2001 e 2007, e vários casos em Kerala. E agora, em 2026, em West Bengal, na Índia, 2 casos confirmados em profissionais da saúde e com resposta epidemiológica em andamento. Esses casos nos mostram que o Nipah não é uma ameaça distante ou teórica. Ele já aconteceu e vem acontecendo repetidamente. E foi agora, no início de 2026, autoridades indianas confirmaram 2 casos do vírus em profissionais da saúde, no estado de Bengala Ocidental. E quase 200 pessoas que tiveram contato com os casos foram monitoradas e testadas. Felizmente, até agora nenhum novo caso surgiu deste grupo, indicando um possível controle local.
No entanto, esse evento acendeu um alerta internacional, onde vários países asiáticos adotaram sistemas rigorosos da mesma forma que acontecia na época da pandemia do Covid. E tudo isto para detectar sinais do vírus em viajantes. E mais, a World Health Organization reforça que até agora não há evidências claras de que o vírus esteja se espalhando além da Índia. E ele classifica o risco global como baixo no momento. Mas é bom os países ficarem em alerta, porque todos nós sabemos o que aconteceu em 2019. Diferente do que aconteceu com a Covid-19, onde vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, até hoje não existe uma vacina licenciada contra o Nipah. Não existem antivirais específicos aprovados que eliminem o vírus. O tratamento atualmente consiste em cuidados de suporte intensivo, como oferecer respiração assistida e tratar complicações neurológicas e respiratórias. E isso significa, se esse vírus começar a se espalhar rapidamente, nós não teremos uma arma para combatê-lo, da mesma forma que tivemos com a Covid-19. E mesmo com vacinas experimentais sendo estudadas, o desenvolvimento, teste e distribuições dessas vacinas ainda tende a demorar demais. E é aqui onde a narrativa realmente deixa de ser mais uma doença e começa a soar como algo perturbador. O Nipah é um vírus muito letal, com mortalidade de 40% a 75%. Pode se espalhar rapidamente entre humanos. Ainda não existem vacinas ou tratamentos definitivos. Os surtos têm ocorrido rapidamente no mesmo país, sugerindo que o vírus não desaparece simplesmente. Esses fatores apontam para o que os especialistas em saúde pública chamam de potencial pandêmico, ou seja, a capacidade de propagação global se houver mutação e condições específicas para que ele possa se espalhar por todo o mundo. Mesmo que hoje o risco seja considerado baixo, o fato de o vírus existir, se espalhar entre humanos e não ter cura já faz com que ele seja uma das maiores ameaças futuras de doenças emergentes. E nós já fomos testados ao experimentar o pior nos últimos anos. A Covid-19 quebrou economias, paralisou sociedades, sobrecarregou sistemas de saúde e exigiu medidas drásticas que mudaram nossas vidas por completo. Mas com o Nipah, o cenário poderia ser bem diferente. Imagine isso, um vírus com uma mortalidade muito maior, sem vacina disponível, transmissão ainda contida, mas possível. Não é exagero, mas seria o pior cenário plausível cientificamente reconhecido, e não uma fantasia conspiratória. Segundo autoridades de saúde renomadas como a OMS, autoridades sanitárias nacionais e Centro de Controle de Doenças, o risco atual de uma pandemia global do Nipah parece baixo, mas não pode ser descartado no futuro. O mundo aprendeu algumas lições com a Covid-19, mas o preparo global ainda é desigual, e muitos países não têm uma resposta tão rápida quanto deveria. Isso significa que sim, estamos mais atentos, mas isto não nos torna imunes. O vírus Nipah já matou pessoas antes e voltou a aparecer recentemente. Ele não tem cura fácil. Ele pode levar ao óbito mais rapidamente do que qualquer coisa que experimentamos nos últimos anos. Isto não quer dizer que uma pandemia possa acontecer. Isso quer dizer que a gente não deve ignorar a ameaça. A verdade é simples e assustadora. Um vírus novo que pode matar até 3 em cada 4 infectados, sem vacina e com transmissão entre humanos. Mesmo que lenta, é algo que não podemos descartar do futuro do planeta. E agora eu te pergunto, será que aprendemos o suficiente com o coronavírus ou estamos deixando a porta aberta para algo ainda mais letal? E deixe aqui o seu comentário, porque essa história pode não ser apenas ciência, pode se tornar o maior grande alerta da humanidade. Tchau, tchau. E a gente se vê
no próximo vídeo.